Aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, nas suas vertentes políticas, económicas e sociais. Neste Guimarães em Debate contamos com as opiniões avalizadas da Mariana Silva e do Vítor Oliveira, a que se junta, a partir de hoje, o Manuel Ribeiro, a quem desde já saúdo. Manuel Ribeiro, advogado, foi presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Caldelas em 2 mandatos, foi também secretário e tesoureiro da Junta de Freguesia de Caldelas nos mandatos de Constantino Veiga, é membro da Comissão Política e Conselhia do PSD há 6 anos e também membro da Assembleia Municipal pelo mesmo PSD. Manuel Ribeiro, bem-vindo, é um gosto recebê-lo no Guimarães em Debate, fazendo votos sinceros que gosto de estar connosco e que possamos quinzenalmente contar aqui com os seus olhares sobre o Conselho de Guimarães. Ora, para o programa de hoje, vamos começar por olhar para um momento político, o momento político que se vive na distrital do Partido Socialista, mas lá mais para a frente vamos ver em pormenor do que é que estamos a falar, e depois, quando caminharmos para o final do programa, vamos olhar para a ciência e vamos ver, sobretudo, como está o curtir-se ciência em Guimarães. Nestes últimos dias houve notícias sobre problemas que há no que toca à ligação às entidades públicas, mas isso mais à frente a Mariana vai-nos explicar melhor o que é que está em causa. Por agora, então, é tempo de iniciarmos o Guimarães em Debate e, como eu dizia, vamos começar por olhar para a situação da Comissão Política do PS de Braga. Então, Vítor Oliveira, que comentários é que se lhe oferece estes tempos um pouco conturbados que se estão a viver? Olá, António. Olá, Mariana. Bem-vindo, Manuel Ribeiro, aqui ao Guimarães em Debate. De facto, como o António acabou por dizer, o PS Distrital de Braga tem vivido nos últimos tempos algumas inquietudes, desde reuniões no exterior, à porta da sede, em Braga, desde o chumbo da lista de deputados, entre outras situações que, entretanto, lá atrás também aconteceram, e agora a admissão do presidente da distrital do PS Braga por um alegado caso de violência doméstica. Ora, antes de mais, o que é que se sugere nestas situações? Calma. Acho que é sobretudo precisa calma, porque os tempos estão conturbados no PS Braga. Vamos falar de factos aqui nesta emissão, fazer uma avaliação, sobretudo factual, daquilo que aconteceu e aqueles 3 ou 4 itens que já aqui falámos são factos que são incontornáveis. Mas a verdade, António, é que isto não abona de todo a imagem pública da instituição PS Braga. Estes zigue-zagues talvez expliquem a razão de atualmente 3 dos 14 concelhos de Braga, do Distrito de Braga, serem apenas presididos pelo PS, Guimarães, Faf e Vizela. Ora, vamos por partes. A notícia do alegado caso de violência doméstica saiu na última sexta-feira, na Sexta-feira Santa. A confirmar-se o que atribuem a Vítor Hugo Salgado, o fato é condenável. Portanto, que fique aqui bem claro que qualquer tipo de violência, qualquer um dos nossos 4 mais 5, é a Elvira que está na parte técnica, condenaria um ato de violência. Estamos de acordo, o próprio Vítor Hugo Salgado emitiu 2 comunicados e em nenhum deles desmente. Há uma omissão dos factos, é verdade, e esta também, se calhar, eventualmente, é uma forma sutil de não falar deles falando, omitindo essa questão, e ele não desmente nesses comunicados o que terá acontecido. Pedro Nuno Santos pediu a Vítor Hugo Salgado para se demitir. O atual presidente da Câmara de Vizela disse que já tinha proposto isso mesmo em conversa com Pedro Nuno Santos. Ora, até aqui cumpriu-se aquilo que é expectável perante uma situação destas, perante uma situação deste tipo de conflito. Ora, o que é que desperta eventualmente alguma estranheza? O texto de Pedro Nuno Santos, enviado para a Lusa ao início da tarde desta última segunda-feira, referindo que Vítor Hugo Salgado não teria o apoio do PS nas eleições autárquicas. E porquê? Porque nesse dia, a última página do Jornal Público
trazia uma crónica assinada por Ana Sá Lopes com o título A Violência Doméstica deixou de ser crime público para o PS. Daqui a pouco vamos ver justamente essa mesma crónica. Ora, perante essa crónica que sai na segunda-feira, e tendo em conta que a notícia saiu na sexta, Pedro Nuno Santos acaba por ser reativo. E logo ao início da tarde... Vitor? Não tenho dúvidas, porque a crónica sai na última página do Jornal Público, que estamos agora a ver, e acaba por se emitir para a Lusa, ao início da tarde da última segunda-feira, dizendo que Vítor Hugo Salgado não teria o apoio do PS nas eleições autárquicas. Foi reativo e quando um líder partidário ou um líder de uma instituição acaba por ser reativo, esse é o maior problema dos políticos, que é reagir àquilo que acontece. É um dos maiores problemas dos políticos e das lideranças hoje em dia. As pessoas querem ação, não querem a reação. Depois, convém lembrar um outro pormenor. Pedro Nuno Santos demitiu-se de Ministro das Infraestruturas muito tempo depois das polémicas em que se viu envolvido. A indenização à administradora da TAP, Alexandra Reis, em 29 de dezembro de 2022. Mas agora, não podia esperar pelo desenvolvimento de um inquérito. Estamos a falar de um inquérito, não de um julgamento. A questão que se coloca é, e se eventualmente Vítor Hugo Salgado for absolvido? E se eventualmente a eventual queixa for retirada? Agora o PS já volta a atribuir o apoio político a Vítor Hugo Salgado. Então o Vítor sugeria que... Calma. Houve uma precipitação nítida por parte de Pedro Nuno Santos. Eu repito uma vez mais, já está em causa a questão... Eu fiz o histórico, demorei-me até um pouco mais, para ficar bem explícito que qualquer ato de violência é condenável. Agora, retirar o apoio a umas eleições que acontecem em setembro, quando antes vão haver eleições em maio, e não se sabe se eventualmente Pedro Nuno Santos vai continuar ou não como líder do PS. Imaginemos que perde. Eventualmente pode haver uma nova disputa eleitoral. Pode ganhar, naturalmente, essa disputa, mas se perdendo, e o novo líder atribui e escolhe ou não Vítor Hugo Salgado, que é tão só a cidade com mais socialista a nível Portugal, a nível nacional. A verdade... Pedro Nuno Santos podia não ter tomado esta decisão, Vítor. António, os cartazes do Vítor Hugo Salgado já estão na rua, com o símbolo do PS. O Vítor Hugo Salgado vai agora retirar os cartazes e em junho vai voltar a pôr. Mas não seria... Não acha que isto é brincar um bocadinho à política e aos cartazes? E as pessoas não gostam deste tipo de zigue-zagues, deste tipo de incertezas e deste tipo de precipitação, porque estamos a falar de um inquérito. Pedro Nuno Salgado fez o julgamento em praça pública. Pedro Nuno Santos fez o julgamento em praça pública a Vítor Hugo Salgado. Mariana Silva, obviamente que tens opinião sobre esta questão, mas depois de ouvires o argumentário do Vítor Oliveira, que comentários é que te sugerem? Boa tarde a todos. Antes de mais, também desejar que o Manuel Ribeiro tenha aqui boas discussões connosco e que seja um elemento que nos traga aqui também uma discussão acesa, viva e alegre, e que possamos talvez passar a mensagem para quem nos ouve. E às vezes nem sempre acontece para quem nos ouve e para quem nos vê. Porque eu acho que até eu fiquei um bocadinho confusa com esta posição do Vítor. Porque primeiro porque até já é um histórico o PS reagir e não agir, não é? E pelos vistos o Vítor atribui a reação do Pedro Nuno Santos, enquanto responsável do PS, a um artigo que saiu no jornal. Mas aqui o que me parece é que nós devemos exigir o mesmo para todos. E se nós, em alguns casos, exigimos que os líderes sejam céleres nas suas tomadas de posição e consigam, de alguma forma, eu não vejo aqui qualquer tipo de julgamento em praça pública. Eu vejo aqui um líder que, perante uma situação de alegada violência doméstica, e como o próprio Vítor disse, até a pessoa que foi
denunciada ou que poderá ter alegadamente praticado violência doméstica, também naquilo que se fez sair, não disse que não é? E por isso não sei porque é que haveríamos de estar aqui a passar paninhos quentes nesta situação. Mas a isto cabe a Justiça. E a Justiça tem o seu tempo, não é? Tem o seu tempo de análise e tem o tempo de análise que se coaduna, de análise e de Justiça, não é? Que não se coaduna com o tempo que é o tempo das eleições. É óbvio que Pedro Nuno pode perder as eleições do dia 18 de maio. É óbvio que o PS, entretanto, com esta dificuldade de perder as eleições e até perdendo com muitos votos, não sabemos, não é? Ou caso que aconteça algo mais grave no seio do PS, poderá Pedro Nuno Santos também sair de líder do PS. Mas, que eu saiba, o processo das autárquicas já se iniciou, não há volta a dar, isto já está, é um comboio em andamento, independentemente de termos as questões das eleições legislativas. Se o PS retira o voto de confiança ao Vítor Hugo Salgado, ao candidato Vítor Hugo Salgado, não me parece que a pessoa que venha a seguir vá ter mais informações do que aquelas que já existem. Pode ser retirada a queixa, pode, já todos conhecemos esse processo. Já todos conhecemos o processo da retirada de queixa. Sendo que aqui eu tenho dúvidas, porque como foi o hospital que anunciou, que denunciou, não sei se a vítima pode retirar a queixa, não é? E por isso há aqui todo um conjunto de situações que me parecem demasiado hipotéticas, que venham a fazer com que quem venha a seguir ao Pedro Nuno, ou mesmo o próprio Pedro Nuno, venha a mudar de opinião. E os cartazes estão na rua, retiram-se. Quer dizer, então, se um dos candidatos que já está de outro partido qualquer, ou que mata alguém um dia destes, também vai continuar a ser candidato, e a violência doméstica, sim, mas sei lá, que cometa um crime qualquer, eu também não vi nada, e disse desde o início alegadamente. Aqui a questão é, a Justiça tem que fazer o seu papel, o PS fez o papel que decidiu fazer, e tomou a sua posição, o seu líder tomou a sua posição, e agora a Justiça tem que fazer o seu papel. E aquilo que nós sabemos, e mesmo para terminar, António, aquilo que nós sabemos da violência doméstica, e nestes casos em que é tão pública e é dentro de um seio com uma exposição tão grande, é muito difícil nós continuarmos a perpetuar esta ideia de que, vamos ver, pode ser retirado, vamos ver, se calhar até não aconteceu nada, vamos ver, porque é sempre a dúvida, estamos sempre a pôr a dúvida sobre a vítima, nós estamos sempre a pôr a dúvida sobre a suposta vítima, não é? E por isso a questão é que nós temos que reforçar o Tribunal para que rapidamente consiga atuar nestas situações e perceber se sim ou se não e o que é que aconteceu. Manuel Ribeiro, o Manuel Ribeiro é advogado, há aqui questões de natureza jurídica que se colocam, mas obviamente que não está aqui nesta condição, está aqui enquanto responsável político e comentador político, e é sobre isso que gostava também de ouvir a leitura que faz sobre este caso. Ora, muito boa tarde a todos, ao António e aos meus colegas de painel, a Mariana e ao Vítor, e vamos lá ver se eu sou tributário da qualidade dos meus companheiros de painel. Qual é a sentença? A sentença é esta. Portanto, esclarecimento, pelo menos. Relativamente ao crime da violência doméstica, eu tenho de dizer que é o crime da moda. Não é? É o crime da moda por causa da sua mediatização e por causa da sua frequência. Agora, as pessoas habituaram-se, então, quando há problemas conjugais, quando se vai para o divórcio, uma das estratégias, eu não digo, eu acho que não é uma estratégia de género, não posso dizê-lo, é apresentarem queixa por violência doméstica para conseguirem algum ascendente depois, ou na partilha de bens, ou porque o divórcio agora, como sabem, pode ser decretado sem o consentimento do outro cônjuge. E, portanto, e como é o crime da moda, não é estranho que aconteça também a um político. Portanto, estamos todos sujeitos, é mesmo assim. Mas relativamente a isto, também queria dizer que a violência doméstica é um crime público. O crime público é um crime que não depende de queixa,
que basta a notícia do crime chegar ao Ministério Público ou a algum órgão de polícia criminal, não interessa qual a sua origem, para que o Ministério Público tenha que abrir o inquérito. E os crimes públicos têm esta característica: não pode haver desistência de queixa. Ou melhor, a desistência de queixa é irrelevante para o prosseguimento do procedimento criminal. Portanto, se houver indícios fortes, o processo pode chegar a julgamento e o juiz tem que fazer o julgamento. O que acontece muitas vezes é que, depois das desavenças, nos tribunais há uma norma do Código de Processo Penal que permite que os familiares diretos se remetam ao silêncio. E então o que acontece muitas vezes é que os julgamentos de violência doméstica é toda a gente absolvida, porque os cônjuges, os filhos, os irmãos e aquele núcleo familiar remetem-se ao silêncio. Portanto, não se faz prova e as pessoas são absolvidas. É este o quadro mais frequente nos tribunais. Mas não quero... E depois desta lição do direito que o Alberto nos acaba de dar e que nos deixou claros a todos, agora a leitura política. A leitura política. Ora, o Vítor disse há bocado que não havia crise no PS distrital. Não disse isso. Eu disse que havia. Disse que havia? Então eu vou concordar com você. Foi porque a Mariana disse que estava estranho. Na pele de cidadão, é uma grande vantagem. Não, Vítor, então eu concordo consigo. Exatamente porque... Mas também disse que há poucos municípios PS aqui em Braga, por isso não sei se isso também não será aqui uma jogada. Bem, mas disse porquê? Porque houve a chumbo da lista, e eu recordo que a lista foi do Vítor Hugo Salgado, não é, como presidente. Sim. O chumbo da lista, portanto, abriu-se aí uma brecha no relacionamento entre o Vítor Hugo e o Pedro Nuno Santos, não tenho dúvidas nenhumas, porque houve esta demissão agora e porque, como sabemos, quando foram as eleições para a distrital, houve até militantes que ficaram à porta, não tiveram direito à entrada. Portanto, há atritos e quesílias dentro da distrital do PS. Não sei se isso implica uma crise profunda ou não. Portanto, relativamente às relações entre o Vítor Hugo Salgado e o Pedro Nuno Santos, não tenho dúvidas nenhumas que o problema da composição da lista que o Vítor Hugo Salgado enviou para Lisboa e que foi revogada ou alterada pelo Pedro Nuno Santos já abriu aí uma zona de conflito entre os dois. E essa zona de conflito, eu acho que teve o seu epílogo com esta notícia de que, eventualmente, o Vítor Hugo Salgado tivesse cometido um crime, ou pelo menos se indiciasse que ele tivesse cometido um crime de violência doméstica. Pronto, mas agora estamos numa situação, temos um crime de violência doméstica que corre um inquérito em que presumivelmente ou alegadamente o Vítor Hugo Salgado é arguido, mas temos aqui a questão política. Será que esta condição de arguido, ainda não acusado, ainda não julgado, deverá ter uma importância determinante na vida política de Vítor Hugo e do PS? Ora, há muitas posições, já a nível nacional, porque isto não são casos novos, são casos batidos. Não é? No PSD, com o Marcos Mendes, dizia que algum candidato do PSD que fosse acusado, independentemente de ser julgado, não pertenceria às listas do PSD. Relativamente ao PS, não sei exatamente qual é o critério seguido. Mas o Vítor disse muito bem. Mas como é? Isto é um critério da Comissão Nacional do PS, ou do Pedro Nuno Santos, ou é um critério que depende do líder do PS? Imaginemos que daqui por um mês, digamos assim, temos um novo líder, ou perspectiva-se a eleição do novo líder do PS, excluindo Pedro Nuno Santos. O que é que ele vai fazer? Vai fazer o mesmo? Vai confirmar o que Pedro Nuno Santos fez ou vai revogar o que o Pedro Nuno Santos fez? E o que é que ele fez? Foi o que o Vítor disse, e muito bem, tirou da confiança política, o que motivou o pedido de demissão como presidente da Federação Distrital de Braga do PS, e ao mesmo tempo tirou da confiança política para ser o candidato do PS à Câmara de Vizela. Quanto a nós, no meu espectro político, achamos que o Pedro Nuno Santos fez bem.
fez bem, mas deveria ter reagido mais rápido, porque o crime de violência doméstica, eu recordo, e já agora recordo e não quero dar lições a ninguém, mas é um crime que tem uma moldura penal abstrata de 1 a 10 anos de cadeia. E, portanto, e não são muito, é um crime grave. É um crime grave. A saída de presidente do PS Distrital de Vítor Hugo Salgado não está em causa. Isso aí ele fez bem e fizeram bem os dois. Não é essa a questão. Eu estou-me a referir apenas a retirar o apoio político a um candidato cujas eleições... Espera, deixa-me só terminar. Cujas eleições serão só em setembro. Porque quando... Mas em setembro o Tribunal já vai decidir? Não, deixa-me só terminar. As pessoas, com cargos públicos, quando falam, são uma representação da instituição que representam. Ora, e neste caso, a instituição nada tem a dizer sobre um caso que está em fase de inquérito. Está, supostamente, em sigilo. Sim, supostamente. Sim. Portanto, ele não tem que se pronunciar, na minha opinião. Na minha opinião. A classe política tem que se preocupar em apresentar ideias, em elevar o nível do debate e salvaguardar a questão do segredo de justiça. O julgar é para o juiz, investigar é para o jornalista e para a polícia, comentar é para os comentadores, e o Pedro Nuno Santos ali era secretário-geral, não é comentador, nem tem que dizer nada ao contrário. Sobre o facto disto demorar muito tempo, a questão de setembro ou agosto, ou saber em outubro, o silêncio dos políticos só tem que ser complementado com a necessidade de reforçar a justiça com mais meios para ela ser mais célere. Apenas isso. Sim, pois é, só que neste caso, o que é que ele podia fazer? Remetia-se ao silêncio, o Pedro Nuno Santos? Não falava está a seguir. Ele próprio surpreendeu o Vítor Hugo Salgado. Porquê? Já tinham acertado a montante que ia se demitir. Portanto, o fato político de mas isso tu dás como certo, mas não dás como certo. Porque ele é presidente. Está bem. Ele é presidente do... Está bem, mas isso dá-se como certo que ele já queria sair antes desta situação. Vitor, eu tenho isso o que é que significa? Significa que o Vítor Hugo Salgado, do ponto de vista de apoio, do ponto de vista de apoio, deixa de ter acesso a apoios financeiros para uma campanha política, sabemos? Sim, eu sei, mas eu nem estou a falar disso, eu estou a falar de ser presidente da Conselho da Distrital. O que tem? Ele queria sair quando? Não, então repara, quando é que ele queria na sair? Sexta. Então tomava, como diz o Manuel Ribeiro, tomava logo a decisão durante o fim de semana, no sábado, na própria sexta, e tomar a decisão. Porque... Não, tu dizes, espera aí, que eu se calhar não me fiz entender. Tu dizes que a saída de presidente já estava definida até pelo próprio Vítor Hugo, que já estava definido. Já tinham acertado. E já tinham acertado quando? Isso está em ata? Foi o Vítor Hugo que prestou publicamente declarações dizendo isso. Ele fez o segundo comunicado a lamentar a sair, a tomada de posição por parte de Pedro Nuno Santos, retirando-lhe o apoio político porque o surpreendeu ele próprio. Pronto. E o Pedro Nuno Santos opinou sobre o crime? Opinou a seguir num debate televisivo e ele... Disse que o que é que ele disse? Que dentro do PS não havia lugar a esse tipo de situações, certo? Ou certo. Opinou mesmo? Não. Dentro do PS ele tem que tomar decisões, digo eu, mas isto eu não tenho nada a ver com a vida do PS. É simples. Agora, eu acho é que nós temos que ser coerentes. Se fosse noutro partido, o que é que nós estaríamos a dizer? A questão é esta, é que o PS vai dar confiança a alguém que está com problemas? Não sei. Isto é dentro do PS, o PS é que sabe. É óbvio que a conclusão que tu tiveste de que há justiça, aquilo que é da responsabilidade da justiça, mas até lá a desconfiança paira. O candidato é de quem? A desconfiança paira. A responsabilidade é de quem? O candidato é de quem? Quem é que tem que dar a cara por aquele candidato? Certo. Acho que é claro. Até lá não sei se se resolve. Não sei se se resolve. Só para terminar. Porque a justiça não é assim tão célere. Até lá não se resolve o problema da vítima. Ou da algada. Só uma questão. O Pedro Nuno Santos apenas pediu ao candidato Vítor Hugo para renunciar porque estávamos em ver a campanha. Vamos ser claros. Porque não fosse isso, e o Pedro Nuno Santos iria jurar a pé juntos para que ia manter a confiança política. Mas era isso que eu ia dizer. O Pedro Nuno Santos pensou nele quando retirou a confiança política ao Vítor Hugo. Pensou nas eleições legislativas. Dizia, eu vou ficar bem na fotografia, eu vou-lhe retirar a confiança política, eu não vou, ou pelo menos, ou não vou perder votos, ou vou ganhar alguns.
isto também tem, O problema é que eu tenho que aceitar se pensa assim, que a o decisão... assunto continua no ar, a poeira continua no ar. Em vez de se houvesse silêncio, se não houvesse tanta poeira, o assunto já não estávamos hoje aqui a Deve falar. ser a única que não sou tão rebuscada no pensamento. Eu gostava que comentasse e sobre a atuação de Ricardo Costa neste conflito. Acha que está a ter a atuação que deveria ter? O Ricardo Costa marcou inicialmente uma reunião para quarta-feira e depois foi adiada. E eu comecei esta intervenção pedindo a tal calma. E a tempo e horas, o Ricardo Costa, e bem, alterou a tomada de decisão para depois das eleições legislativas. Porque tem que ser assim. Porque há que esperar, há que aguardar e depois tomar decisões de uma forma mais calma, mais serena e de uma forma mais pacífica. Rapidamente, Mariana Silva Vita a abanar a cabeça. Não, eu acho que nós continuamos sempre neste jogo de desvalorização, porque aqui nem foi a vítima que fez queixa, como nós pudemos constatar, é um crime público, a vítima foi ao hospital, o hospital achou que, ou considerou que devia chamar o Ministério Público, e por isso nós temos é que, sim senhor, reforçar as condições para que as mulheres possam deixar de ter vergonha por aquilo que elas passam, as mulheres e os homens, mas eu falo de mulheres, porque as mulheres são as que trabalham 48 dias de borla por ano, são as que têm salários mais baixos, são as que não acedem aos cargos de líderes, e por isso são aquelas que ainda têm, e são as mais pobres entre as pobres. E nós sabemos, e só para terminar, porque parece-me que se está aqui a desvalorizar esta situação. É óbvio que a violência doméstica é no feminino e no masculino. É óbvio que o masculino ainda tem mais vergonha que as mulheres e por isso sabemos mesmo menos sobre isso e há menos dados sobre isso. Mas aquilo que nós sabemos, e há dados claros sobre isso, é que as mulheres são cada vez mais aquelas que não têm condições económicas para sair de situações em que são violentadas, quer seja física, quer seja psicologicamente. E por isso, aquilo que nós temos que ver é que a justiça consiga ser célere nestes casos, que haja mais casas de abrigo, que haja mais apoio para as vítimas e que se possa, de alguma forma, deixar de passar paninhos quentes ou frios naquilo que são este tipo de situações. Mariana, sim, Vitor. Mesmo alegadamente. São 10 segundos. E apelar à paciência. Eu não estou aqui a inocentar ninguém. Ponto final. Eu disse no início e reitero agora. Estou a analisar do ponto de vista político. E do ponto de vista político, o mais certo é o Vítor Hugo se candidatar a seguir como independente e o mais certo é ele ganhar. Então a preocupação é que o PS vai perder Vizela. Também. Por favor. Está bem, pronto, exatamente. Está tudo ligado. Está bem, pronto. Sou eu que tenho outra visão de valores. Sou eu que penso de outra maneira. Sou eu que estou aqui enquanto cidadã. Afinal, só estou eu aqui enquanto cidadã. Mas eu acho que o Vítor tem posto a tónica na presunção de inocência e eu acho que este princípio não deve ser, digamos assim, afastado numa discussão deste tipo. Embora um inquérito, quer dizer, pode ser aberto um inquérito contra qualquer pessoa desde que haja uma queixa. Mas depois estes assuntos tornam-se moda, Manuel. Depois estes assuntos tornam-se moda. Exatamente, porque estes assuntos não são levados de forma séria. Pronto, porque se é político, afinal temos que ter cautela. Se é médico, afinal temos que ter cautela. Se é não sei o quê, temos que ter cautela. É defensável uma posição que atribua a presunção de inocência. Claro, eu disse sempre alegadamente, antes que alguém me condene, que alguém me ponha um processo em cima. Políticas. Mas eu também acho que o Pedro Nuno Santos tomou esta decisão exatamente por aquilo que o Vítor disse há bocado. É que nos dois comunicados do Vítor Hugo Salgado, ele não desmente os factos. E, portanto, o Pedro Nuno Santos julgou-se mais habilitado a tomar uma decisão que é uma decisão violenta, de ruptura, não é uma brincadeira. E, portanto, parece-me que foram este conjunto. De qualquer forma, e porque falou-se aqui no Ricardo Costa, eu quero dizer que o Ricardo Costa apoiou o Vítor Hugo Salgado para a Distrital de Braga, em detrimento de um candidato de Guimarães, que é o Luís Soares. Mas isso levávamos a outra conversa. Isto pode levar a conversas. Agora, que isto é factual, Vítor. Certo. E, portanto, é factual lá atrás, das outras coisas que aconteceram. Esta demissão do Vítor Hugo Salgado também afeta, de uma forma direta, o candidato à presidência da Câmara de Guimarães, Ricardo Costa. E concluindo, Manuel Ribeiro pedia-lhe
Concluindo. E concluindo, eu queria dizer que o Pedro Nuno Santos fez bem, e concordo com a decisão dela, porque em política não basta ser, também é preciso parecer. E depois de termos olhado para um tema local com óbvias repercussões a nível nacional, vamos para algo que me parece que é eminentemente local. Corticiência, Mariana Silva. Há uma auditoria que coloca fortes objeções à forma como o projeto está a ser desenvolvido em Guimarães, e que comentários é que se te oferecem? Então, a exclusão do Centro de Ciência Viva da rede nacional não é novidade, não é? Já se tinha falado sobre isso, já tinha sido até assunto. O que é que me pareceu que seria interessante nós analisarmos aqui e darmos aqui a nossa opinião sobre este assunto? Primeiro, o relatório é claro e diz que há um estado de degradação, passo a citar, que está nas notícias, infraestrutural do espaço, o elevado grau de desatualização dos conteúdos, o caráter obsoleto dos módulos expositivos, as graves falhas de funcionamento, incluindo situação de risco para a segurança. Por isso, há aqui todo um conjunto bem claro do que levou a esta exclusão, que também não é novidade, que também já sabíamos e que também já se ouvia alguns zunzuns à volta disto. E apesar de eu ter procurado, porque eu recordo-me que o Sr. Presidente Domingos Bragança, penso eu, que terá dito já que era necessário uma outra estrutura, um outro edifício para receber a ciência viva, o Curtir Ciência, mas não encontrei nenhuma notícia que referisse isso, e por isso não vou ser taxativa, não vou dizer que era sim ou que não. Mas nesta notícia, que dá mais aso àquela ideia que eu já tinha, o que a senhora vereadora vem dizer é que até há um terreno lá ao lado que foi adquirido para se fazer realmente um novo edifício para receber o Curtir Ciência e a ciência viva, e poder de alguma forma voltar a esta rede nacional. E ficamos também a saber, o edifício tem 15 anos, não é? Pronto. Com todas as dificuldades do espaço onde está, sendo que também tinha... Foi em 2015 a inauguração? 10, sim, 10, mas porque... O Centro de Ciência Viva. O centro. Eu disse 15 por causa das obras, porque as obras foram em 2010. Por isso é que eu faço referência, só depois foi lá instalado, porque também demorou os subsídios e a aquisição do equipamento, e por isso é que foi instalado mais tarde. E por isso há aqui, ficamos a saber então que o edifício precisa de obras, e isso já sabíamos, que há até um projeto para um novo edifício, e outra coisa muito interessante, que é a Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, diz a senhora vereadora Adelina Pinto, e citando, nunca contribuiu para Guimarães como fez para o Porto e Lisboa. Fim de citação. Ora bem, esta é daquelas situações que, de repente, eu que posso ser muito distraída, mas no caso de Guimarães até acho que não sou, e até acho que sou minimamente informada, minimamente. Porque, como sabemos, também não há, assim, grande transparência naquilo que são os documentos do município. Mas não me lembro nunca de ter sido colocado este problema da Associação Curtir Ciência não ter financiamento por parte da Agência Nacional. Muita discussão foi tida, por exemplo, no caso da cultura, não é? Do espaço... ajudem-me que agora esqueci-me. Do Centro das Artes. Do Centro das Artes. Exatamente. Que se falou imenso que também não tinha apoio, ao contrário do edifício em Belém, em Lisboa, e da Casa da Música no Porto. Mas desta questão nunca me pareceu, nunca ouvi dizer nada, e por isso acho que é essencial refletir sobre ela e perceber o que é que se passou e porque é que nunca Guimarães reivindicou este apoio, ou se reivindicou, sabermos onde está essa reivindicação. E por último, ficar muito surpreendida também, porque a senhora vereadora, e isto já é muito comum em Guimarães, que é quando há um problema, sim senhor, há um problema, mas
Nós estamos a trabalhar ainda melhor e mais, porque diz que há aqui nas escolas e nas IPSS temos feito um trabalho maior ainda. Ora, eu não sei bem, eu não sei se... eu não tiro mérito a este trabalho, mas se os conteúdos estão obsoletos, se há desatualização dos materiais, se os módulos expositivos estão também desatualizados, eu não sei... Mas ao nível da infraestrutura também. Sim, também, sim, mas agora aqui, referindo-me a este trabalho mais e melhor, não sei como é que se faz com todas estas dificuldades, não é? Se calhar os técnicos fazem milagres e muitas vezes nós sabemos que sim. Mas há aqui uma preocupação clara com... não é uma humilhação sair da rede, possivelmente não é. Mas é uma humilhação ter deixado de chegar àquele estado, se calhar é. E vamos ouvir o que é que pensa sobre isso o Manuel Ribeiro, se de facto estamos na presença de uma humilhação para Guimarães, ou não devemos também levar a questão até tão longe. Eu acho que a palavra certa, e eu agora estou a repetir a palavra que foi utilizada pelo Dr. Ricardo Araújo, é humilhação para Guimarães. É humilhação para Guimarães... Refere-se às declarações de Ricardo Araújo no final da reunião da Câmara. Da reunião de Câmara. E porquê é que é humilhação para Guimarães? Por causa do teor do relatório do Centro Nacional de Ciência Viva relativamente às condições em que operava este cortiço de ciência. Mas eu gostaria de voltar só ligeiramente atrás, relativamente à informação do município que a Mariana disse que era deficiente. Não deixa, realmente ela tem razão. O Dr. Ricardo Araújo, para saber informações do porquê exato do Cortiço de Ciência, digamos, da Associação Cortiço de Ciência de Guimarães, ter sido excluída, mas eu não vou dizer excluída, também vou utilizar outra expressão, expulsa desta rede nacional, e vou já justificar porquê, teve que pedir diretamente ao Centro Nacional, porque não recebeu essa informação, digo eu, de forma espontânea da Câmara Municipal. E recebeu-a a partir de perguntas que formulou diretamente à Diretora Nacional. E o relatório que recebeu, realmente, eu não queria muito repetir o que disse a Mariana, mas isso eu tenho as respostas, porque o Ricardo Araújo mandou-me isso, e que diz que espelha a severidade do estado de degradação infraestrutural do espaço. Severidade. E isto é preocupante porquê? Porque estamos a falar de um edifício que faz parte do património da humanidade, da zona de Couros. Portanto, quando nós nos gloriamos que somos património da humanidade, também temos que ser dignos desses epítetos. E parece-me que este edifício, por este relatório, a acreditar neste relatório, não tem essa qualidade. E depois, desatualização de conteúdos, estamos a falar em ciência, a falar em ciência exata, não estamos a falar nas ciências sociais, entendo eu. Isto diziam, não é? É não ciência, porque a ciência é aquilo que se faz atualmente, porque a ciência é um devir. O que hoje é verdade na ciência, amanhã já não é bem verdade. Há novas tecnologias que anulam as anteriores. Portanto, o que eu quero dizer é que este centro de ciência viva era um centro de ciência morta, porque os conteúdos de ciência estavam completamente desatualizados. Vítor Oliveira, e sobre a ciência viva, sobre o Cortiço de Ciência, em que pé é que se encontra o Vítor Oliveira? Este é um assunto em que eu estou muito, mas mesmo muito à vontade. E já se falou aqui de ciência viva, e vamos avivar a memória, porque de facto é fundamental. Uma relação conjugal começa, e no início há muitas flores, muitos chocolates, celebra-se o dia dos namorados, depois o primeiro ano de casamento e outros momentos da relação. Ela tem a tendência para diminuir e há altos e baixos, pode haver eventualmente episódios de violência doméstica até chegar ao divórcio. Quando a relação se deteriora, a culpa é de quem? É do homem ou é da mulher? Ou é dos dois?
terceiros. Eu estou com muita dificuldade em lidar com isto hoje. Não, é fácil, Mariana. Há uma parceria. É quando é de um companheiro ou de outro companheiro? Há uma parceria. Pronto. Alguém tem Vamos lá. que ter culpa. Se a relação se degradar, se o Ciência Viva se degradar, alguém tem que ter culpa. E há uma parceria entre 3 instituições: Câmara Municipal de Guimarães, Agência Nacional de Ciência Viva e Universidade de Minho. Foi esta a parceria que foi instituída para ser criado o Ciência Viva. Agora, quando o Domingos Bragança, o Presidente da Câmara, assumiu funções, ele herdou 3 obras que tinha de concluir. Uma delas era o Ciência Viva, outra era o Instituto de Design, outra era o Laboratório da Paisagem. Bem me parecia. Os 3 foram inaugurados e foram concluídos com sucesso. Não podemos ver só a parte negativa. Portanto, foram executados. O Ciência Viva era uma herança de uma empreitada e de uma relação um pouco inquinada entre António Magalhães e Rosalía Vargas, que era justamente, que continua a ser, a diretora da Agência Nacional do Ciência Viva. E eu, em 2009, fui anunciado como diretor do Ciência Viva. É por isso que eu estou à vontade para falar sobre este processo. Mas ainda não existia. Pois não, mas fui anunciado como diretor. Tem que se ter trabalhado antes. Foi um processo. Até chegar, foi a Mariana parto falou em doloroso. 2010, o edifício estava pronto, Foi só um foi parto- inaugurado foi em um parto 2015, doloroso. porque havia alguém que estava a criar problemas, e esse alguém, não tenho dúvidas nenhumas em dizer, era a doutora Rosalía Vargas. Mas não é o que diz nas notícias. Uma personalidade muito especial, difícil. Vitor, então já cria problemas há muitos anos. Não, já vamos ouvir as declarações que eu tenho aqui ouvido. Acho que podemos 2009, 10 anos, 10 anos. podemos começar precisamente por aí as declarações do Grupo Santiago, uma reportagem feita justamente há 10 anos sobre a inauguração do Ciência Viva. Vamos começar por ouvir Maria Fernanda Rolo, que na altura era a Secretária de Estado da Ciência e do Ensino Superior, e não sei qual é. Para mim é uma surpresa. Pronto. Que havia essa animosidade. Então, não, desculpa. Para mim é uma surpresa. Vargas e o Dr. António Magalhães é a antípoda, portanto já é muito antiga. Sim. E Tá o bem, processo mas- estava parado precisamente por isso. Se eu em 2009 tinha sido anunciado como diretor do Ciência Viva, é porque o processo ia iniciar. Eu fico muito preocupado quando os processos públicos ficam parados por quesilhas pessoais dos atores políticos. Mas não é isso que diz no site da Câmara. Não tem uma pessoa que para um processo público, de interesse público, que não vejo outra, por quesilhas pessoais. Temos que falar com a doutora Rosalía Vargas. Isto é muito mau. Durante 10 anos muito ninguém mau, falou não com a é? mulher, E vai-se as pessoas falar dizem que agora. são os políticos de Vamos ouvir excelência. as Assim, declarações. Entretanto, pode o ser. Vitor Oliveira traz-nos aqui um vídeo do Guimarães Digital que nos remete precisamente para essas declarações. Este projeto é um projeto fantástico porque reúne os parceiros certos num contexto que é absolutamente privilegiado. E permitam-me, antes de mais, e à Câmara Municipal de Guimarães, infelizmente não temos, mesmo no nosso contexto nacional, e mesmo tendo boa consciência do legado, da riqueza do nosso património histórico, são raras as vezes, creiam, que temos autarquias, que temos responsáveis que levam tão a sério e tão afirmativamente e com uma responsabilidade tão concretizada o respeito pelo nosso património. Portanto, muito obrigada e acho que esse é um agradecimento que todos devemos no sentido de salvaguardar este espaço, este património. O Centro de Ciência Viva de Guimarães conta com o apoio incondicional da Universidade do Minho. O professor Pousada já referiu os investigadores que estão aí presentes, eu estou a vê-los aí, já foram nomeados, fizeram sempre um trabalho magnífico, porque são excelentes investigadores nas suas áreas de investigação e depois enfrentam um desafio ainda maior, que é materializar os conhecimentos científicos que têm em módulos interativos para disponibilizar esse conhecimento para muitos. Vitor Oliveira, convidando-nos aqui um exercício de memória através O António estava a dizer que ela é muito elogiosa nas declarações, é verdade. Mas elogia é a Universidade de Minho e o professor Pousada, porque de facto foi incansável na constituição e na elaboração dos módulos. Agora, qual é a parte em que intervém a Agência Nacional de Ciência Viva? Para continuar a alimentar e a produzir módulos e a ter exposições interativas que permitam alimentar a curiosidade e despertar a atenção por parte do público para que possam voltar a visitar o Ciência Viva mais 1, 2 ou 3 vezes. Qual é a parte em que o Ciência Viva Nacional intervém neste processo?
Sim, senhor, eu acho, não sei, o Manela ainda não falou, não é? Meus caros. Não, depois eu só queria dizer, porque aqui, e a propósito disto, porque é que achava que era uma expulsão, não era uma exclusão, não é? Porque na resposta que a Presidente deste Instituto dá ao Ricardo Araújo, ele diz exatamente, ela diz assim, a autarquia foi assim devidamente informada antes da tomada da decisão final. Isto quer dizer, houve aqui comunicações a denunciar que o centro não cumpria os requisitos mínimos para se manter na rede. Mas ela faz parte do grupo, da direção. Pois, A questão é esta, Manela Ribeiro. o problema é este. Ela está a falar mal dela própria. Eu não estou a perceber. Que o seja, Pois, que fale mal dela própria. Não O problema é que o Centro de Ciência Viva de Guimarães, curtir a ciência, ficam excluídos desta rede nacional. E esta rede nacional é importante para se cumprir os objetivos desta associação. E é culpa. Não é? Muito bem. Olha, eu admiro o argumento do Vítor Oliveira, porque a própria direção tem uma direção própria. Vítor, Ela faz parte da direção. Mas ela não contribui, podia contribuir. A doutora Adelina, que é responsável por esta associação, não usou estes argumentos. Realmente ela está mal informada. Exatamente, mas a questão aqui é que eu ainda ontem estive a pesquisar no site da Câmara e o que diz lá, porque eu não me lembro de tudo e por isso esta data de 2010 não me caiu do céu, caiu da investigação que fiz, e o que diz no site da Câmara, eu volto a referir, é que o espaço não estava a abrir com a data definida porque havia uma questão de concorrer aos subsídios para a aquisição dos materiais e de tudo o que era necessário, o mobiliário e isso tudo. Ponto! Se há quesílias ou deixa de haver quesílias, estamos a sabê-las delas hoje, Vítor. Mas deixa-me completar. A ideia aqui é que tu disseste, e até porque eu não estou a retirar da Agência Nacional aquilo que é a responsabilidade da Agência Nacional. Aquilo que tu acabaste de dizer é que a Câmara, a Universidade do Minho e a Agência Nacional tinham responsabilidades sobre a Associação Curtir Ciência em Guimarães. Ponto. Quando fala de Ponto. Porquê que tu hoje decidiste que afinal o único... Não, afirmaste-o aqui. Não, me diz. Afirmaste-o aqui. Porquê que hoje se decidiu aqui neste programa, para um dos oradores, que o único culpado é a Agência Nacional? Não é isso. Então, quer dizer, não estou a perceber. Não estou a perceber. Câmara Municipal de Guimarães, Universidade do Minho, Agência Nacional da Ciência Viva, os três são responsáveis por terem deixado cair a ciência viva, o curtir ciência daquela forma. Quer a sua estrutura física, quer os seus conteúdos programáticos e que deveriam estar disponíveis e atualizados porque se trata de ciência. E a ciência, como a própria palavra diz, é viva. Agora, quem tem o know-how, quem tem o conhecimento, é a ciência viva. Quem tem o know-how, mas a Câmara Municipal teve impedida. Mas a Câmara Municipal teve impedida de dizer, meus amigos, nós fomos excluídos, mas nós temos aqui milhares de documentos a exigir da Universidade do Minho, dos parceiros da Universidade do Minho e da Ciência Viva Nacional, que nos ajudasse a completar isto. Não é? Exatamente, estás a dar aqui no Já ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos previsto para o programa de hoje. Eu não sei se só foram 2 temas. Só foram 2 temas, é verdade, mas a discussão foi viva. Curtir ciência, ciência viva, e portanto agora era capaz de convidá-los ainda àquele espaço que deixamos ficar um minutinho final para falarmos de algo que já poderíamos ter falado, mas que não falamos e que mesmo assim merece ser levado até quem nos segue. Começaria pela Mariana Silva. Mariana, o que é que Sim, hoje eu hoje não trago imagens porque eu acho que torna-se cada vez mais difícil escolher uma imagem que seja significativa para falar sobre o 25 de Abril, porque elas são todas tão intensas e tão brilhantes que torna-se difícil também depois atribuir. Mas amanhã é o 25 de Abril e por isso devemos todos ir para a rua e manifestar-nos em alegria e em festa, porque os valores que defendemos de democracia, de liberdade, de alegria, de podermos viver em condições sem pobreza e de forma, e até fazer aquilo que estamos a fazer aqui hoje, que é discutir, que é ter ideias diferentes, que é de alguma forma manifestar-nos,
ao 25 de Abril devemos, e por isso devemos também continuar estes festejos como o fazemos há 50 anos. Manuel Ribeiro, algum comentário ainda para o final do programa de hoje? No final do programa, eu gostaria de seguir a Mariana, porque hoje é dia 24, é hoje? Ou é 26? Hoje é 24. Hoje é 24, amanhã é dia 25 de Abril, é uma data de veras importante que não podemos deixar de a referir nesta altura do ano. Mas não deve ser só nesta altura do ano que a devemos referir. Os princípios de Abril devem estar presentes em permanência na nossa ação política. Eu realmente, há bocado o Vítor tentou dizer que havia aqui uma quesília pessoal entre dois administradores políticos e que isso influenciou tomadas de posição sobre o interesse público, sobre projetos públicos. Isso é inadmissível. Isso faz parte Isso faz parte de outro regime, não faz parte do 25 de Abril de agora e do futuro. Devemos alterar os comportamentos. Vítor Oliveira, finalmente, também vai olhar para o 25 de Abril? Sim, mas só mesmo 5 segundos para retificar o análise. E esse assunto vai-se foi tornar do prática. Mas a gente já não se lembra, estamos muito esquecidos. Eu recordei a memória viva. Exatamente. A apresentação dos candidatos do PS decorreu na noite da última quinta-feira, no Multiusos de Guimarães, 55 freguesias e uniões de freguesias, trabalho feito a tempo e horas. O que aconteceu nesta última quinta-feira podia ter sido feito em janeiro, porque já estavam todos os candidatos definidos. Ora, aquilo que foi feito na quinta-feira à noite já podia ter sido feito se assim a direção o entendesse, a direção do partido local podia ter sido apresentado em janeiro, porque o trabalho de terreno foi exemplar, onde todos foram ouvidos, participaram, fizeram parte. Está de parabéns a Conselhia do PS de Guimarães e o seu secretariado. Gostar ou não gostar das opções feitas, isso já é outra questão. Houve tempo para diálogo, escolher os rostos que melhor podem servir as suas freguesias. A oposição costuma dizer que depois dizem que ganham sempre os mesmos. Ganham sempre os mesmos porque, de facto, há trabalho a tempo e horas organizado, e costuma-se dizer também que cada é que vai à frente ilumina duas vezes. Assim e a Mariana disse, assim não vale. Assim não podemos falar. Já não estamos em tempo de debate, estamos a caminhar para o final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa de voltaremos de hoje a 15 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, são mesmo os votos da continuação de um fantástico fim de semana.